Boa tarde, pessoal. Beleza? Vou fazer de novo a live porque a outra que eu fiz deu problema porque eu tava passando as imagens, não tava passando para vocês verem. Aí eu vou fazer mais uma vez aí para vocês entenderem certinho, cada imagem certinho. Fechou? Só um minutinho que eu vou arrumar as coisinhas. Eu vou dar um âmbito inicial explicando qual é o conteúdo, né? Que na verdade nós vamos falar agora sobre a verdade sobre a Cabala. A Cabala, gente, ela é uma filosofia luciferiana. Agora, como age a filosofia luciferiana da Cabala? A filosofia da Cabala, ela é assim, ó. Eles acreditam que o quê? Que o bem existe e que o mal também existe. E que os dois têm que andar em sincronia, em harmonia. Só que quando essa filosofia ela é exposta para eles, o bem e o mal para eles é literalmente fazer as guerras e trazer a paz. A mesma mão que faz a guerra é a mesma que vai trazer a paz. Essa filosofia é a mesma filosofia que está debaixo do chão de cada loja maçônica. O xadrez, a filosofia do bem e o mal, é a filosofia do branco e o preto. Abração pro pessoal aí, ó. Joinha pra vocês aí, pessoal. É nóis. Então, pessoal, a filosofia do branco e preto, que é a mesma filosofia do azul e vermelho, porque assim, ó, a maçonaria ela não poderia colocar o azul e vermelho, um chão xadrez azul e vermelho dentro das lojas, porque senão ia ficar muito explícito, ia ser demais. Eles já colocam muitas coisas explícitas, mas ia ser demais, porque eles escolheram ou nós colocamos na maçonaria ou nós colocamos na mídia mundial. E eles escolheram colocar o azul e vermelho na mídia mundial e o chão deixar em xadrez para o pessoal ver, né? O pessoal não entender muito. Só um minutinho aqui que eu vou pôr aqui para vocês verem o negocinho. Então, pessoal, nessa filosofia, o bem e o mal sempre vão estar junto, andando junto. Só que nas escrituras diz assim, ó, o Criador fala assim, para não servir a dois senhores. Então, assim, ó, quando a pessoa adere a essa filosofia da Cabala, ela está literalmente vendendo a sua consciência. Porque quando uma pessoa entra para a maçonaria, gente, o que eu vou falar aqui para vocês não é falado em qualquer lugar. Mas quando as pessoas entram para a maçonaria, não na maçonaria superficial, aquelas ali que você entra, que tu conhece um parente, que conhece outro que entrou ali dentro, está dentro da maçonaria, é maçom, entendeu? Só porque tem um dinheiro, uma empresa, alguma firma. Não. Estou falando os maçons de verdade. Porque quando uma pessoa entra para a maçonaria e eles, uma mente em o âmbito de ganhar dinheiro, eles dão dinheiro para ele. Porque o dinheiro é nada, entendeu? Então, quem quer entrar para a maçonaria para ganhar dinheiro, ganha. Mas quem quer entrar na filosofia ocultista, na magia, em todas essas, na cientologia, todas essas coisas, aí tu entra num grau diferente. Aí você não serve os ritos escoceses, tem vários ritos. Você vai para um outro campo. Naquele campo, literalmente, é o puro conhecimento ocultista deles, né? E nesse campo se conhece a filosofia da Cabala, do azul e vermelho, que está em todos os lugares. Todos os lugares. Vamos mostrar uma imagem aqui da, da França, aqui. Dá para vocês entenderem um pouquinho. Só um minutinho. Aí, aqui já travando tudo. Peraí, só um minutinho. Se vocês estão conseguindo enxergar a imagem, pessoal, só um minutinho. Fechou.
Então, nessa imagem, pessoal, a gente vê o seguinte: a gente vê literalmente o dualismo sendo exposto na sociedade de uma forma subliminar. Subliminar, né? De um lado nós vemos o boneco azul e no outro lado o boneco vermelho. O ramo de acácia embaixo, que todo mundo sabe que a maçonaria tem um ramo de acácia. E tu vê literalmente uma imagem ocultista, só que as pessoas não sabem por quê. Porque a França que cria os atentados terroristas que acontecem lá dentro. E é a França que divulga na TV que o atentado terrorista aconteceu. É a França que envia os bombeiros lá dentro. É a França que paga os atores fingir que se explodiram para fazer toda aquela cena. É eles que pagam. Porque eles estão na filosofia de Lúcifer. Aquela filosofia em que o mal anda junto com o bem. Entendeu? A filosofia do caos. E uma coisa é bem interessante, você pode perceber que não só as coisas da França, mas muitas outras imagens tem o tem como azul e vermelho em sua estampa, né? Com certeza. Peraí, só um minutinho, tá travando aqui, pessoal. Várias bandeiras têm as suas cores azul e vermelha, porque mostrando que quem governa esses países não são os presidentes, não são os governadores, não são os reis, pode ser monarca, pode ser o que for. Não são. Quem comanda esses países são Lúcifer, literalmente, porque o príncipe desse mundo é Lúcifer, pessoal. Então, você não acha que o Brasil é guiado por pessoas boas, ou os Estados Unidos, quem está lá no meio, no âmbito, dentro da coisa, não tem nem um pouquinho, pessoal, a ver com a realidade que é mostrada dentro dos jornais, nos painéis de notícia, nem um pouquinho, pessoal. E pode ver que é o seguinte, em jogos, muitos jogos também, eles colocam as cores azul e vermelha, como nessa bola de basquete. Por quê? Porque quando a pessoa está ali jogando, assistindo um jogo, ou pela TV, na sua inocência, ela não sabe, mas ela está sendo feita parte de um experimento, de um jogo, por esses ocultistas. Porque para eles, não tem nada demais, é só um jogo, entendeu? Para eles, a vida humana não tem valor. O sentimento, a vibração do sentimento, do amor, para eles não tem valor. Para eles, o caos tem que acontecer, o jogo tem que rodar, a história. Porque eles acreditam que, quando acabar tudo isso, a história que vai ficar linda. Para eles falam assim que essa engrenagem que fez tudo isso acontecer foi perfeito e bonito. Mas, na verdade, como é que pode ser perfeito com 400 anos de escravidão? Como pode ser perfeito com várias pessoas passando fome até hoje? Pessoas brancas e negras hoje passando necessidade, pessoas que vão trabalhar 8 horas por dia, trabalham de segunda a segunda, pessoas que estão trabalhando cargas horárias exaustivas, todo esse sistema, tudo isso que está acontecendo na favela, aquelas crianças dançando funk, aquelas coisas todas, eles que pagam os cantores de funk, é eles que patrocinam os funkeiros, você está entendendo? É eles que patrocinam, literalmente. Eles têm pessoas, agentes, que vão, caçam pessoas, pagam, dão dinheiro, investem. Por quê? Mas o que eles investem não são coisas boas, são coisas ruins, porque eles têm que trazer o equilíbrio. Então, eles têm que trazer o caos, junto com o bem. Aí o bem para eles é o quê? Dá um SUS, dá um cartão cidadão lá para você, eles dão uma TV para você assistir. Mas na parte mal, eles estão te enganando por esse meio de comunicação, estão te dando uma falsa saúde, uma falsa ilusão. Na verdade, eles estão te dando a ilusão de conhecimento, a ilusão de liberdade. Essa é a verdade. Entendeu? Então, essa realmente é a filosofia da Cabala, a de trazer o bem e o mal, o equilíbrio universal. E eles, pessoal, eles não estão nem aí se por meio desse equilíbrio, dessa meta deles, eles tiver que matar pessoas, tiver que fazer coisas terríveis, eles vão fazer,
Porque isso não é de agora, é desde o começo da humanidade. Essa filosofia que está sendo pregada é desde o começo da humanidade, não é de agora, é de muito tempo atrás. Aqui, ó, nós vemos a Cabala. Literalmente, tem o azul e o vermelho, a serpente azul e a serpente vermelha. Essa aqui é a árvore da Cabala, pessoal. Quem já conhece aí, mas quem não conhece, essa é a árvore da Cabala, do Talmud. A verdadeira magia está em decifrar tudo esses códigos deles. Eles esconderam todas as suas informações em símbolos, porque agora eu vou explicar por que eles falam por símbolos, né? Porque quando Yahushua ele acabou com o governo de Nimrod na Torre de Babel, ali se falava uma só língua. Quando Yahushua acabou com aquele governo e criou várias línguas e deixou cada povo com suas línguas, né? O que aconteceu? O inimigo não tinha como mais unir, porque esse lance de nova ordem mundial, o quê? Uma ordem, todo mundo, o mundo inteiro em cima de uma ordem só, uma só ordem, não de várias, uma só ordem. O que eles fez? O que o inimigo fez? Falou, pô, quebrou minhas pernas, porque eu tava conseguindo unir todo mundo, falando uma só língua, nós ia conseguir chegar até o firmamento. Aí o que eles fizeram? O que ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou criar a linguagem de simbolismo. Porque a linguagem de simbolismo, o Criador não tem como confundir agora, no nosso futuro, vamos dizer, que seria hoje. Então o que eles fizeram? Eles mudaram todo o seu âmbito da sua atenção e foram para o âmbito da simbologia. E todos eles começaram a esconder informações através de símbolos. E um azul e vermelho estampado numa bola de futebol, numa imagem de uma empresa, pode ser uma inocência para quem não está vendo, mas tem um poder muito grande para quem tem conhecimento. Quando um presidente vai com uma gravata azul fazer um pronunciamento de paz, e quando vai fazer alguma outra coisa vai com uma gravata vermelha, uma pessoa normal passa despercebido, mas para quem tem conhecimento entendeu a mensagem. Tá entendendo? Então por isso que eles criaram a linguagem do simbolismo. Ele criou aquela linguagem onde só quem entende, quem sabe. Entendeu? Por isso que a maçonaria hoje se reflete só em símbolos. As ordens ocultistas, todas em símbolos. Porque quem entende os símbolos tem a informação, tem conhecimento. Então, por isso que o mundo hoje é regido por símbolos. Totalmente por simbologia. E essa é a verdadeira... Por que eles usam os símbolos, né? E não falar. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, ó. É tipo isso aqui, pessoal, ó. O jogo de xadrez. Onde um lado fica a peça branca e um do lado fica a peça preta. Mas e se esse jogo aqui tivesse jogado pelo mesmo jogador? O mesmo joga um lado uma peça branca, depois vai para o outro lado da mesa e joga a peça preta. Outra peça branca e outra peça preta. É isso que eles fazem com a humanidade até hoje, pessoal. Com uma falsa ilusão de liberdade, transformando as pessoas em escravas na mente, sem saberem de nada do que está acontecendo no mundo. E no filme Matrix, a filosofia da Cabala é muito explícita, porque a mensagem muito grande é na hora que Morpheus mostra numa mão a pílula vermelha e numa outra a pílula azul, e fala, você é um escravo, meu. Você nasceu numa prisão que você não pode nem sentir, nem cheirar e nem tocar. Uma prisão para sua mente. E essa prisão que eles construíram na mente das pessoas, o dualismo, onde quando você não sabe disso, você é um escravo, literalmente, do sistema. Você anda na rua como se não enxergasse. Mas depois que você sabe a verdade, você está com a verdade. E quando você está com a verdade, você está com Yahushua. E quando você está com Yahushua, você está com o Criador da humanidade. O Criador que criou toda essa dimensão que nós estamos. Entendeu? Então, quando você está com a verdade, você já é um vencedor.
Então, a gente somos vencedores por estar carregando essa verdade. Porque eles se venderam a sua consciência. Porque quando uma pessoa entra para a maçonaria e entra profundamente, ela descobre tudo isso aqui. E lá é feito o teste. Porque se ela aceita entrar no dualismo, o equilíbrio, ela recusa o Criador. Porque o Criador fala, não servir a dois senhores. E ele fala, o fato dele é leve. Entendeu? Então, o filme Matrix tem uma mensagem muito profunda sobre o equilíbrio universal. Tem muitas cenas que ela fala que o agente era o oposto do Neo lá, mostrando que ele era o positivo, outro era o negativo, mostrando literalmente a dualidade dos polos ali, literalmente o equilíbrio. E se tu perceber, no brinco da oráculo, tem o símbolo do Yin Yang. Sempre ela aparece com o símbolo do Yin Yang. Então, mostrando o equilíbrio universal para eles, né? Um exemplo desse equilíbrio é Hitler e os judeus. Porque nós, hoje, achamos que Hitler ele matou judeus. Mas, na verdade, Hitler ele era um judeu. Só que ele não era um judeu das escrituras. Ele era um judeu sionista da Cabala. Um judeu que estudou a Cabala por muito tempo. Hitler foi membro da Sociedade do Vril, que é a Sociedade do Sol Negro. Se vocês pesquisarem, podem pesquisar, a Sociedade do Vril, a Sociedade do Sol Negro. É uma sociedade que fazia magia sexual, misturando meditação e magia sexual. E vocês podem pesquisar. E todo mundo sabe que quem mexe com magia, meditação, são os hinduístas. Glândula pineal, terceiro olho, todas essas coisas são os hinduístas. Então tu vê que literalmente Hitler, ele era um judeu cabalista. E o símbolo de Israel tem o símbolo da suástica dentro. Porque lembra, pessoal, que eles falam por símbolos? Eles mostraram os símbolos. As pessoas não percebem, mas eles mostram os símbolos em tudo. Agora entrando a Cabala. Hitler tinha sua bandeira vermelha com o símbolo do sol negro dentro, que está dentro da estrela de Davi. Hitler matava judeus, ele dizia. Agora vamos dizer uma coisa. Se Hitler matava judeus, por que o símbolo da suástica está dentro do símbolo judaico? E tem outra. Se Hitler não era um ocultista da Cabala, por que o símbolo da bandeira dos judeus são azul e a dele é vermelha? E entra o equilíbrio. Porque quando os dois entram, cria o caos. Hitler veio com a bandeira vermelha e os judeus como coitados. Mas todos eles estavam no mesmo corpo. Todos eles juntos. Sem nenhuma briga. Simplesmente todos eles estavam dentro do dualismo da Cabala. Agora, você entende, pessoal? Vocês têm que entender uma coisa. Que judeu, nós aqui não estamos falando mal de judeu. Porque, na verdade, nós falamos até muito bem de judeu. Porque, na verdade, os judeus das escrituras sagradas, da Bíblia, né? Das escrituras sagradas. Os judeus são os hebreus. Eles sim. Porque não pode chamar eu de antissemita, porque se eu fosse antissemita, eu não estava falando que os hebreus são os negros. Na verdade, eu falo muito bem dos hebreus. E falo mal dos judeus da ONU, que são os que eram um Estado há 70 anos atrás. Que pouco tempo atrás fez 70 anos, menos de um mês. Entendeu? Então, como assim? Um Estado criado, chamado Israel? E como é que Israel é um Estado, se Israel era um povo, o povo hebreu era um povo?
Como é que criaram um Estado? Então tu vê que é uma mentira, pessoal, é uma farsa. Literalmente é uma farsa. Israel é uma farsa. Eu vou falar uma coisa que eu falei na outra live aqui, que é bem interessante. Os muros das lamentações, debaixo do muro das lamentações, tem um megalito. E o megalito é aquelas construções que é impossível de ser construída hoje. São aquelas rochas de mais de 500 toneladas. Entendeu? E ninguém consegue nem mover do lugar. Nós, hoje, em 2018, ao âmbito do conhecimento público, nós não temos tecnologia para mover as pedras do lugar. E a base do Muro das Lamentações é um megalito de mais de 500 toneladas. Vocês podem pesquisarem. Eu tenho uma publicação que eu já postei aqui atrás disso, do megalito debaixo do Muro das Lamentações. Aquilo ali, gente, é uma farsa. E os povos pagãos antigos ficavam perto de construções que eles falavam que era dos deuses antigos, dos gigantes. Eles criavam as suas colônias ali perto, porque eles falavam que trazia prosperidade e bondade. Aí eu falo, por que então que o Muro da Lamentação, debaixo do Muro da Lamentação é um megalito de 500 toneladas? Quem foi que fez aquele megalito? E quem colocou ele ali? Tá entendendo? Então tu vê que é uma farsa, pessoal. É literalmente uma farsa. Israel é um estado criado e os judeus que estão lá em Israel são tudo mentirosos. Eles vão para Inglaterra, eles vão para Dubai direto. Pegar vídeos de Rabi que está lá em Israel lá, ele tem uma outra vida lá na Inglaterra. Vocês podem pesquisar na internet. Os caras são atores, gente. São atores, literalmente atores. Enquanto os verdadeiros hebreus estão aqui no Brasil, na favela. Entendeu? Então essa é a cena. Entendeu? Os caras literalmente mudaram tudo. Eles, com esse equilíbrio que eles trouxeram, essa filosofia da Cabala, os caras mudaram tudo. Tudo. Toda a história. Os negros, há 300 anos atrás, eram reis. Antes da escravidão, gente, os negros eram reis. É que as pessoas não sabem disso. Mas se vocês pesquisarem, há menos de 500 anos atrás, todos os negros eram considerados nobres, sheiks, duques, árabes, mosqueteiros, os verdadeiros senhores do Oriente Médio. Ásia, os verdadeiros japoneses eram negros, mas há 500 anos que os caras mudaram toda a história. Há 500 anos os caras mudaram toda a história. E hoje, em 2018, você olha para um negro e para um haitiano na rua, você não dá nada. Muita gente não dá nada, mas não sabe que um negro que está ali, que é um brasileiro, é um hebreu, e um haitiano que está aqui no Brasil é um levita. Entendeu? E as pessoas não sabem disso. E falar, haitiano aqui, tá cheio de haitiano aqui no Brasil. A gente precisa parar para pensar por que os haitianos estão vindo para o Brasil logo junto com o povo hebreu, que eles estão se juntando junto. Os haitianos, que é da tribo de Levi, e os hebreus. Me diz uma coisa. Os negros hebreus estão aqui no Brasil. Gente, eles estão literalmente cumprindo profecias das escrituras. Está descrito que eles iam se encontrar. Entendeu? Mas isso aqui, as igrejas evangélicas nunca vão falar para ninguém. Porque eles não sabem nem que os hebreus são negros, né? Se eu chegar para um evangélico e falar para ele, pô, você sabia que os hebreus são os negros? Ele fala, o quê? Não sei. Irmão, o que importa é que ele morreu por todos. Mas é claro que ele morreu por todos. Só que aí, o hebreu é negro ou não? Vou ver um rapaz aqui me evangelizar aqui na frente da minha casa, me parou aqui, eu vim trazer, eu falei, não, beleza, trato com educação, porque são pessoas inocentes, que não têm nenhuma culpa, elas foram enganadas, como eu também fui um tempo, mas elas também estão nesse engano e não sabem ainda, né? Aí ele chegou para mim, eu venho fazer uma visita, não sei o quê. Não, beleza, vamos marcar uma visita. Veio um casal aqui na minha casa. Eu falei assim, pô, beleza, eu só tenho uma dúvida. Eu falei pra eles assim, ó, eu nem tenho detalhes, pessoal, para não... Porque são aquelas pessoas de igrejas, tempos religiosos, né? Aquela coisa toda. Mas eu só deixei aquela... Eu só tenho uma dúvida com as escrituras, porque eu penso que o povo hebreu
É um povo que foi escravizado por 400 anos. E na história, questão histórica de realidade, não fictícia, não em sistema religioso, mas questão de história, o único povo que foi escravo por 400 anos foi os negros. E foi trazido por terras estranhas, está escrito nas escrituras, e o Brasil foi o último para ser descoberto. Aí eu comecei a falar para eles, eles ficaram parados olhando para mim assim, tipo, pô, eles literalmente ali foi o... Eu entrei literalmente num limite da mente deles, porque eles não podem passar de um limite, que é o quê? 400 anos para trás. Passou dos 400 anos para trás da escravidão, você quebra uma barreira, entendeu? Uma barreira que ninguém sabe. Pergunta para um negro andando na rua, ei, você é descendente de quê? Ele vai falar, eu sou descendente de escravo, eu vim da África. Olha isso, gente. Ele não sabe. Ele não é um africano. Os hebreus que estão no Brasil, eles não são africanos, eles são asiáticos. Eles são asiáticos, pessoal. E uma coisa que, se tu for falar, tem pessoas que vai rir, entendeu? Por quê? Porque o cara chega em casa, liga a TV dele, assiste o jornal, torce pro time dele favorito, bebe a cerveja dele, vai trabalhar a semana, volta, sai pro shopping fim de semana, volta. É a rotina mesma, ele não sabe mais de nada. Só daquilo que é dado para ele. Entendeu? Então, agora vamos voltar aqui no nosso assunto da cabala aqui. Uma coisa interessante também, pessoal, é que eles sempre usam as roupas azul e vermelha em disputa de luta livre, luta, essas coisas. A luva azul e vermelha mostrando a dualidade do bem e do mal, entre a lutinha dos dois, né, que cria o caos. Outra coisa também é a polícia, pessoal. Polícia também, a sirene azul e vermelha, mostra literalmente que são organizações fundadas pela maçonaria, ou seja, pelo ocultismo. São soldados do jogo da cabala. Times de futebol, beisebol, basquetebol, todos eles estão junto no jogo. Eles que criam o jogo. Existe até um festival que tem aqui perto de onde eu moro aqui, de vez em quando, Beto Carreiro, que eu moro perto do Beto Carreiro. E tem aqui o festival que acontece aqui também, ele acontece em vários lugares, mas acontece aqui, se chama Cabalá. E a Cabalá não tem nada mais explícito que isso, né? Que é a árvore da vida, a árvore da Cabala. E a árvore da Cabala é a árvore do dualismo. É onde vem o dualismo do bem e do mal. Então tu vê que literalmente, pessoal, os caras estão em tudo quanto é lugar. Eles estão em tudo quanto é lugar. É eles que criaram as escolas, as creches, colocaram o nome de santos em vários lugares, estados. Nós estamos num lugar onde São em tudo quanto é lugar. É Santa Catarina, é São Paulo, é São Joaquim, tudo são nome de entidades. Pagã. Literalmente, um país religioso? Não. Aqui não é um país religioso. Aqui é um país ocultista. Porque religião é derivada do ocultismo. Ela prende. Então, religiões são literalmente meios de fazer o jogo rodar. França, como já tinha feito postagens também já na página falando, um país 100% ocultista, porque quem está se escondendo atrás dos judeus lá, porque você tem que pensar o seguinte, pessoal, alguém está vestindo a roupa. Quem é aquele povo que está colocando uma roupa ali de judeu e está batendo a cabeça? Se eles não são judeus, eles são de algum lugar. E lá, pessoal, são franceses e ingleses. França e a Inglaterra criaram Israel, colocaram a roupa e estão enganando toda a humanidade. Enquanto na Inglaterra está cheia de ouro tirado aqui do Brasil, da Amazônia, de todo o Brasil, entendeu? A França está lá com o colisor de Hadron, que é o colisor de partícula, entendeu? Para mais informações, falo com o irmão Edinho, canal Últimos Dias. Eu quero mandar um abraço para o irmão Edinho aqui, dizer que o canal do irmão é muito bom, entendeu? Pessoal aí, pode ver o vídeo do irmão Edinho, canal Últimos Dias, que é ótimo. Fala de Arusha, fala dos negros hebreus. É um canal super, super bom. É um canal que me ajudou muito no começo, enquanto estava descobrindo a verdade. É um canal que me deu um auxílio assim de 50% de tudo que eu sei foi
foi como é que se diz? Foi por meios do canal do irmão Edinho. Então, o irmão Edinho tá de parabéns aí pelo canal dele aí, e eu sou um fruto do trabalho dele aí. Então, pessoal,